Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Mais um vídeo do Bíblia Todo Dia e hoje começando o livro de Apocalipse, Apocalipse de João. Não se tem uma data exata acerca de quando esse livro foi escrito, mas o que se sabe é que ele foi escrito entre 65 e 90 depois de Cristo. João foi o autor desse livro, mas o capítulo 1 já vai nos dar detalhes importantes ali. Ele diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, João é aquele que, como diz aqui, notificou essas coisas, mas na verdade ela é uma revelação de Cristo. A natureza dessa revelação é de Jesus. Mas essa revelação, como diz o versículo 1 do capítulo 1, não somente nos revela as coisas que breve devem acontecer, como está escrito, mas também é a revelação de uma pessoa. Quando diz a revelação de Jesus Cristo, não está só dizendo que é oriunda dele, mas que é a própria revelação da pessoa de Cristo. Tanto que o capítulo 1, você vai ter pelo menos 18 descrições da pessoa de Jesus. Você vai ver ali ele sendo chamado de fiel testemunha, de primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que morreu para ressuscitar, de rei dos reis. Você vai ver ali, a partir, por exemplo, do capítulo 12, que João tem uma visão de Cristo glorificado. Vamos ler junto aqui, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E como que ele estava? Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Olha que coisa interessante a revelação que João tem de Cristo glorificado. Alguém que estava no meio de 7 candeeiros, versículo 20 vai explicar o que são os candeeiros, são a sua igreja. Ou seja, Jesus é aquele que caminha no meio da igreja. Ah, pastor, mas ele, como diz no livro de Hebreus, não está sentado à destra de Deus? Sim, né? Mas espiritualmente ele também está no meio da sua igreja, é lá que você vai encontrar Jesus. Segunda coisa, semelhante a um filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, uma roupa sacerdotal. Como você viu no livro de Hebreus, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. É por isso que ele se revela assim a João. O texto diz sobre seus cabelos brancos e os seus olhos como chama de fogo. Fogo é aquilo que purifica. Lembra lá de Isaías capítulo 6? Quando Isaías tem uma visão da glória de Deus, né, da presença de Deus, do seu alto sublime trono, as orlas das suas vestes cobriam todo o templo, um anjo veio com fogo numa tenaz, toca na sua boca e ele é santificado por Deus. O fogo, na verdade, é o símbolo de purificação, que refina, que purifica, ou seja, ao olhar nos olhos de Jesus, na comunhão com Deus, na intimidade com Cristo é que nós somos purificados. Aí os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, pés fortes que esmagam e destroem todos os seus inimigos. Sua voz como voz de muitas águas, profundas, fala de forma profunda aos homens. Tinha na mão direita 7 estrelas, o versículo 20 vai dizer que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os mensageiros da igreja, ou seja, está dizendo que aqueles homens, os homens de Deus, os homens verdadeiros de Deus, os pregadores legítimos da palavra, eles estão espiritualmente na mão de Deus, porque é Ele que os usa. Olha quanta coisa, quanta riqueza nós temos aqui no livro de Apocalipse capítulo 1, da revelação da pessoa de Cristo, de como Ele é. Fora os seus atributos, você vai ver ali no versículo 5, chamando de fiel testemunho, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, versículo 7, ou melhor, versículo 8, chamando ele de alfa e o ômega, a primeira letra alfa do alfabeto grego, ômega, a última letra. Ele está dizendo, então, eu sou aquele que estará no começo e no final de todas as coisas da história dos homens. Olha que coisa mais maravilhosa a revelação da pessoa de Jesus. A segunda grande revelação de Jesus no capítulo 1 do livro de Apocalipse está no versículo 4 ao versículo 7. Se o nome Apocalipse significa revelação, e nós vimos que essa é uma revelação de Jesus, o versículo 4 vai dizer para quem essa revelação é endereçada. Ele vai dizer, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Espera aí, pastor, essas revelações são só para 7 igrejas que se encontram na Ásia? Na verdade, essas 7 igrejas representam as igrejas de todos os tempos. O número 7 ali significa
completo, um número pleno, né? Um número inteiro ali, a perfeição, completo, aquilo que abrange tudo. Ou seja, quando ele revela as 7 igrejas na Ásia, elas representam as igrejas de todos os tempos. Então, Apocalipse, uma revelação de Jesus para as igrejas. E o versículo 7 vai mostrar o que Jesus revela às igrejas. Versículo 7, que virá entre nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha que coisa interessante. Aqui eu quero que você preste muita atenção. Apocalipse começa revelando de Jesus à sua igreja como ele voltará. Ok? Aqui está muito claro a revelação de Cristo acerca da sua vinda, como ela será. O texto diz aqui, eis que vem com as nuvens, concordando aí com diversos textos da Bíblia Sagrada, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, Daniel 7,13, Marcos 13,26, Lucas 21, 27. Jesus vem entre nuvens e o texto diz, e todo olho verá, ou seja, a sua vinda não será uma manifestação camuflada, escondida, mas será pública. O texto é claro, todo olho verá. Depois diz assim, até quantos o transpassaram, até os que transpassaram a Jesus Cristo. Né, fazendo uma menção lá, João 19, né, de quando o soldado pega a lança e transpassa Jesus Cristo. E o texto diz lá em João capítulo 19, verso 36, que isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito lá em Zacarias 12:10, que até os que o transpassaram veriam e se lamentariam. Que tipo de lamento? Lamentariam porque aquilo que eles cresceram lendo nas Escrituras, que um dia o Messias se manifestaria, né, finalmente aconteceu. Né, no dia da vinda do Senhor, aqui eles vão olhar para o céu, vão ver Jesus entre nuvens, seus olhos o verão, eles os que o transpassaram o verão e vão se lembrar do que as Escrituras falavam nesse dia, e o seu coração não creu, não guardou essas palavras, e por conta disso eles lamentarão. Capítulo 1, portanto, nos revela duas coisas maravilhosas, a visão de Cristo glorificado e como ele virá para a sua igreja. Sem dúvida, duas verdades bíblicas poderosas que tem como objetivo no livro de Apocalipse não nos revelar como as coisas acabarão, mas encher o nosso coração de esperança. É isso que você precisa entender. Quando Deus revela a sua igreja, né, dá à sua igreja o livro de Apocalipse, ele não dá com o propósito de colocar medo no coração dos homens. Pelo contrário mesmo, é o outro extremo da corda. Ele revela o Apocalipse para encher o coração dos seus filhos de esperança. Quando você vê o que Jesus é e como ele vai voltar, você é abastecido de força, de coragem para enfrentar as tribulações do tempo presente. É isso que eu quero que você tenha claro no teu coração. Por isso que o capítulo 1, versículo 3, vai dizer uma coisa importante. Ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, porque o tempo está próximo. Você não tem ideia de quanto a gente vai ser ministrado por Deus lendo o livro de Apocalipse. O texto diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, mas mais do que ler e ouvir, os que guardam em seu coração. Por quê? Porque elas são repletas de verdade e esperança. Por quê? Porque o versículo 5 diz que Jesus é fiel testemunho, ou seja, aquilo que ele diz é verdade absoluta. Aleluias. Outra coisa que me chama a atenção dentro desses 3 primeiros capítulos é que a partir do capítulo 2, você também percebeu isso, é uma carta de Jesus à sua igreja. Né? E ele escreve ali, endereça cartas específicas às igrejas locais da Ásia. Então ele escreve ali para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, cada uma delas recebe uma carta. Essas cartas têm correções, aconselhamentos e promessas de Jesus. E a ideia é lermos isso e examinando nosso próprio coração, porque nós somos igreja de Cristo. Então, entendo que conforme você foi lendo essas escrituras, ou esse trecho das escrituras, Deus foi falando coisas pontuais ao seu coração. Infelizmente, por conta do tempo, não vou poder abordar todas elas, mas eu queria destacar aqui ou levantar pelo menos 3 coisas muito importantes que Deus falou ao meu coração. A primeira delas, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ele diz ali assim, ao anjo da igreja de Éfeso, a palavra anjo aqui, importante você perceber isso, porque ele endereça essas cartas e quem recebe essas mensagens para entregar à igreja são anjos, mas não são as criaturas espirituais de Deus, os seres espirituais anjos. A palavra anjo, em sua etimologia, aqui na sua raiz, significa mensageiro.
Então, quando o texto diz ao anjo da igreja, escreve, está dizendo ao mensageiro da igreja, ao homem que vai entregar a mensagem para a igreja, escreva essas coisas, tá bom? Então, aqui diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os encontraste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que igreja forte, trabalhadora e comprometida, fiel. Uma igreja que persevera, que não tolera falsos apóstolos, que sofre porque luta contra o mal, que põe a prova os que mesmo se dizem de Deus e não são, que suportam provas por causa do nome de Cristo. Sem dúvidas, uma igreja trabalhadora. Mas o que me chama a atenção é o que diz o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste. Você largou isso. Isso fica uma aplicação pessoal importante de Deus para os nossos dias, que somos igreja de Cristo, que somos igreja de Cristo. Não basta sermos fiéis, trabalhadores, perseverantes e não suportar o mal. Precisamos fazer isso revestidos do amor. Essas coisas, na verdade, precisam ser frutos da árvore do amor. Porque Jesus não quer uma empregada, Ele quer uma esposa. Ele quer um povo comprometido, zeloso, trabalhador, sim, mas não que faz essas coisas por medo ou motivado por outras coisas, mas que faz essas coisas por um único motivo, amor. Que se envolve por essas coisas, na verdade, é porque tem viva comunhão com Deus. E a sua comunhão é tão viva que é participante das suas coisas, do seu propósito. É por isso que se comporta desse jeito. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Segunda coisa, ainda no capítulo 2, no versículo 8 ao 11, quando Jesus fala com a igreja de Esmirna, ele diz ao anjo da igreja de Esmirna, ao mensageiro da igreja de Esmirna, escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, vírgula, a tua pobreza, abre parênteses, mas tu és rico. Isso me chama a atenção. Eu conheço a tua pobreza, mas na verdade você não é pobre, você é rico. É isso que Jesus está dizendo com a igreja de Esmirna. Um povo possivelmente que passava por muitas dificuldades, inclusive materiais. Ele está dizendo, eu conheço, eu sei que você é pobre, mas deixa eu te contar uma coisa, para mim, vocês são ricos. Ah, irmãos, isso mexe com o meu coração. É possível alguém ser desprovido de bens, alguém passar dificuldade, mas aos olhos de Deus ser rico. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Quero lembrar você o que diz Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, eles serão agraciados por Deus, é eles que fazem parte do reino dos céus. Quero dizer a você, seja alguém que se esforce para viver bem na terra, mas não se esqueça de ser rico aos olhos de Deus. Por quê? Porque existem muitos homens que são ricos, mas entre parênteses, para Deus são pobres. Mas existem muitos que são pobres, mas entre parênteses, entesouram para si riquezas diante de Deus. Quero dizer a você, ainda que não seja possível, talvez nessa vida, você ser abastado, você ser rico, você ter muitas coisas boas, inclusive para compartilhar com os homens. Esse é o desejo do coração de Deus. Nos dar para que a gente dê. Mas se não for possível você ser rico nesse mundo, entre aspas, ou entre parênteses, seja rico para com Deus. Entesoure para si coisas eternas da sua vida com Deus. A prática da piedade, o amor ao próximo. Eu quero dizer, essas coisas são as que nos tornam ricos diante de Deus. A humildade e a pobreza de espírito, a vida com Deus. São essas coisas que nos embelezam para Ele. Você vai ver isso no último vídeo de Apocalipse. Quero dizer a você, mais importante do que ser rico na terra é ser rico diante de Deus. E muito melhor do que ser rico aqui, ou ser pobre aqui, é ser rico diante de Deus. A terceira coisa que me chama a atenção é o Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia. Ele diz a essa igreja assim no verso 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa interessante. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o noivo dela. É Ele que edificou, Ele que criou a igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, mostra que, na verdade, Ele anda no meio da igreja. Mas nessa igreja aqui, apesar de estar perto, está fora.
Ele diz, eu estou na porta e estou falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ora, só se pode ouvir a voz de quem está falando. Então ele está dizendo a essa igreja, eu estou aqui, abra a porta para mim. Mas essa igreja não pode ouvi-lo. Apesar dele estar perto, ele ainda está fora. E aqui fica uma lição muito importante para o nosso coração. Jesus, na verdade, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, está inclusive perto de você. Mas estar perto, como esse texto me ensina, não significa estar dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A porta do coração do homem só tem fechadura para o lado de dentro. Jesus não arromba ela para ter comunhão com o homem, porque ninguém tem comunhão forçada. É necessário isso ser desejado por mim e por você. É necessário abrirmos a porta de dentro para fora, convidá-lo para que essa comunhão seja de fato aquilo que Deus tem e quer nos dar, prazer de vida com Deus. Olha que coisa interessante. Abra o seu coração a Jesus nesse tempo. Ele quer sentar-se à mesa com você, dividir contigo o pão da sua palavra e sentarmos à mesa para termos viva comunhão com Deus. Não comunhão de ouvir falar, mas de sentar-se e ter vida com Cristo. Terminando agora esse vídeo, eu gostaria de sugerir para você uma literatura. Se você tem curiosidade ou interesse, na verdade, de aprender um pouquinho mais sobre o fim dos tempos, eu quero dizer a você aqui, livro de Victor Vieira, Escatologia Essencial, tudo o que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos. Literatura barata, R$25 você consegue ela na internet, mas de uma riqueza muito grande. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.